Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que encheste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, antes de começar a nossa aula ou formação sobre o catecismo, dando prosseguimento ao estudo das Escrituras, eu gostaria de falar sobre um assunto que eu prometi a algumas pessoas hoje nas redes sociais da paróquia, especialmente no CPP. Aquele vídeo que colocaram lá, eu já havia recebido uma hora antes de ter sido colocado na paróquia, 1h30, de uma pessoa da Groenlândia, da Patagônia, que havia postado, e para me mostrar, né? Postado não, mandado para mim no WhatsApp, né? E eu pensei comigo, assim, esse aqui não vai demorar 1 hora ou 1h30, embora venha de outra cidade, né? Porque até o interlocutor lá que aparece não mora, mas não mora mesmo em Mossoró, certamente veio de fora. E eu calculei comigo, isso aqui não vai demorar mais do que 1 hora ou 1h30 para chegar aqui, porque até então a pessoa tinha me mandado a título pessoal para que eu fizesse uma análise, eu nem tinha me dado muita atenção. E aí, quando de fato apareceu para a pessoa que me mandou, eu coloquei os questionamentos e tudo mais, como eu falei agora. Depois, acho que foi Marilza, né, que recebeu e ficou escandalizada e postou no CPP pedindo de nós uma resposta. Logo em seguida, a Eugênia também, depois algumas outras pessoas. Pois bem, do que se trata? Você pode ir lá no grupo do CPP da paróquia, não é? Eu não sei se colocaram em outros. Mas é o ator, né, Miguel Falabella, que se arvora em historiador, né? Não sei se ele tem naipe para isso, né? Se ele tem títulos acadêmicos para isso, porque história não é contar a história da carochinha, não. Então eu vou colocar aqui algumas coisas sobre a questão da história em si, não é? Na história da igreja existem situações, é claro que não muito desejáveis, vamos dizer assim, para usar um termo educado, não é? E que às vezes constitui um verdadeiro escândalo. Mas existe uma diferença muito grande entre as pessoas da igreja, que muitas vezes cometem erros, e isso aqui nós não dizemos para proteger ninguém, e a atitude que seria atribuída à igreja. Existe uma diferença. Por exemplo, a igreja ainda passa nos dias de hoje por uma crise de pedofilia. Primeiro, que você não pode generalizar que todos os padres sejam pedófilos. Isso seria um absurdo. Um absurdo absurdórum, né? Um absurdo dos absurdos. Segundo, pior ainda dizer que a instituição, com todo o seu peso de instituição e instituição sagrada, concorda com uma atitude dessas. Mas não houveram bispos que talvez acobertaram o caso e tudo mais. Isso são pessoas da igreja.
Agora dizer que a igreja acobertou é outra história bem diferente. Então a gente tem que diferenciar os alhos dos bugalhos para começo de conversa. No caso do Miguel Falabella, ele, além de se arvorar em juiz da história, não é? Não sei se ele tem naipe para isso, né? Títulos acadêmicos, ou coisa parecida, pelo menos, ou pelo menos é uma pessoa que se dedica aos estudos. Ao meu ver, não, porque ele começa a confundir uma coisa básica. Aquilo que ele apresenta, no que ele tornou em tamanho gigante lá na tela do computador dele, coisa, né? Que ele começa dizendo, talvez a luz atrapalhe, não sei o quê, esse desenho aqui. O nome daquilo simplesmente é iluminura. E na Idade Média, os monges, principalmente os monges, a nossa raça, né? Eles, quando iam escrever a Bíblia, entre outras coisas, o canto gregoriano e os missais e breviários, eles faziam grandes iniciais muito bem trabalhados. Isso faz parte da cultura clássica do Ocidente, né? E às vezes tinha desenho de algumas coisas assim, outras coisas lá. Ele nem sabe nem dizer o nome disso, porque ele não disse do que realmente se tratava e onde é que estava aquilo. Só se foi em outro vídeo, o que eu vi foi aquele. Das coisas que ele disse ali, eu só pude apurar que realmente Gregório IX era Papa no século XIII, né? Que era sobrinho de Inocêncio III, e daqui a pouco eu vou dar alguns detalhes da vida de Gregório IX. E foi ele realmente que criou o Tribunal da Inquisição, da Santa Inquisição. Mas é preciso saber o que é Inquisição historicamente, não é? Vou apresentar esses livros daqui a pouco. Bom, antes de continuar, é preciso que a gente saiba o que é uma crítica histórica, não é? Uma crítica feita à história. Os estudiosos, isso faz parte do estudo científico da história. Toda ciência tem suas leis. Por exemplo, se eu vou estudar música, eu tenho que me submeter que a música tem suas leis, tem a colcheia, tem a semicolcheia. Quem entende partitura vai entender o que eu estou dizendo. Tem a colcheia, tem a semicolcheia, tem a breve, a semibreve, o tempo da musical e tudo mais, o tempo do ritmo e tudo mais, e como se faz música. Música é uma verdadeira matemática, ela é exata. Quando a gente sai dessa exatidão, a gente desafina, erra no compasso, qualquer coisa assim. Música é assim. E se você não aprende as regras desta coisa, você não pode escrever uma partitura nunca. Digo isso porque já tive a oportunidade de estudar música. Lógico. A psicologia tem suas regras. A psiquiatria tem suas regras também. Assim também, a matemática tem suas regras, e até se chamar de ciência exata. Não é? Dentro das exatas é a mais exata, vamos dizer assim. Assim também, a história tem suas regras, parece não. Às vezes a gente estuda uma história muito diluída nas nossas escolas, né? Hoje eu estava estudando, coincidentemente, a carta que Pero Vaz de Caminha escreve ao rei Dom Manuel quando o Brasil foi descoberto, né? O secretário da caravela de Pedro Álvares Cabral. Entre outras coisas, daquela carta eu só sabia o que eu tinha aprendido, que me disseram que, entre outras coisas, ele dizia, ou naquela ou em outra também, que nessa terra em se plantando tudo dá. É só o que a gente escuta. Mas aquela carta tem uma descrição dos indígenas impressionante. Impressionante mesmo. E não se apresenta isso por motivos vários. Que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque... e as situações citadas e colocadas, a maneira como foi... Por exemplo, que a gente sabe que quem celebrou a primeira missa foi Frei Henrique Soares de Coimbra, mas ninguém sabe que tinha nada mais, nada menos do que 17 padres na esquadra de Pedro Álvares Cabral, porque já se tinha a ideia de tornar que as terras que fossem encontrando fossem deixando aqueles sacerdotes que já vinham preparados para isso, para evangelizar aquelas terras.
Isso não se diz. Né? Bom, então, como eu ia dizendo, a história tem suas regras, suas normas de como estudar. E a primeira delas é a crítica histórica. Uma crítica histórica, como é que ela se faz? Primeiro, eu não posso colocar em pé de igualdade a mentalidade que eu tenho hoje com a mentalidade que se tem dos antigos. Os antigos, olha, ele citou situações da alta Idade Média. Aliás, no momento que a Idade Média começa a declinar, mas ainda está no auge, o tempo de ouro da Idade Média, vamos dizer assim. E além de não ter esse cuidado, eu não posso analisar, eu posso apenas assistir, mas eu não posso julgar com os critérios de hoje e critérios antigos. Os antigos tinham outro meio de analisar e de ver situações. Nós consideramos nossos meios agora os corretos. Para eles, naturalmente, não se pode simplesmente botar na conta de maldade que todo mundo era mal e tudo mais. Pergunte a qualquer historiador sério e honesto para ver se ele não concorda comigo. Quer ver? Experimenta. Né? Então, a primeira coisa é a mentalidade antiga, que não é coadunante com a mentalidade atual. Eu tenho que, o bom historiador, isso é um critério de história, se coloca dentro, tenta entender o pensamento que ele estuda da época de dentro da história, a parte como se ele tentasse se colocar dentro dessa história. Então, é algo muito interessante que a gente não atente para essas coisas. Né? A segunda coisa é, se tem uma entidade, né? Entidade no sentido de instituição, que contribuiu para o crescimento da cultura ocidental, é nada mais, nada menos do que a Igreja Católica. Então, eu vou pedir licença a vocês um momento, porque eu estou vendo que tem um cabo ali que precisa estar ligado, e eu estou sozinho aqui na sala, e o irmão responsável de ligar, acho que ele esqueceu de ligar, e eu acho que essa transmissão vai cair se não for ligado. Só um momentinho. Pronto, já estamos ligando e vamos continuar. O irmão Luiz está horrorizado porque eu saí da sala de aula. Não tinha outro jeito, né? Então, os critérios da história, não se pode ver a mentalidade antiga com a mentalidade de hoje. O historiador tenta entender de dentro. Claro que ele não pode se colocar dentro da situação, mas ele precisa tentar isso. E como eu ia dizendo, se existe nós temos no Ocidente é a Igreja Católica. Da música a qualquer questão que nós temos no Ocidente, foi praticamente a Igreja Católica que contribuiu para que o Ocidente fosse assim.
Vou dar só um exemplo. Nunca lhe passou pela cabeça que quando alguém alcança um PhD, né, um grau muito alto nas academias da vida, não é? As faculdades da vida, a expressão que se encontra lá, PhD significa a expressão latina, não é inglês, pode ser em inglês cesado, vamos dizer assim, não é? Tem gente que pensa que é inglês, mas filosóficos doctor, não é? Um doutor de filosofia. A pessoa é doutor em física, mas é doutor em filosofia. A pessoa é doutor em qualquer ciência, seja humanas ou não, seja em matemática, seja o que for. Ele é sempre um doutor em filosofia, porque foram a igreja que construiu, que inventou as universidades. E quando alguém era graduado na Idade Média, e na Idade Média tinha um grau, um quadro formativo, os medievais, não eram tão ignorantes como colocaram na nossa cabeça. Eles tinham um quadro formativo chamado Trivium e Quadrivium, não é? Que incluíam várias matérias que eu não vou entrar aqui em detalhe. Essas matérias da Idade Média, o Trivium e o Quadrivium, deram a origem ao que nós temos agora como estruturado como universidades. As ciências, especialmente as humanas, mas não só humanas, nasceram da reflexão da igreja. A psicologia é filha da filosofia, e quem conservou a filosofia, é claro que a filosofia veio da Grécia Antiga, mas foi batizada passando pela fé cristã. E a partir da filosofia nasceu a sociologia, a psicologia e tantas gias que nós temos por aí. E por que se tem? Porque a igreja teve o cuidado de conservar e de enriquecer essa reflexão. E se não fosse os mosteiros antigos, os famosos copistas, nós não tínhamos uma vírgula do que se passou na cultura greco-romana, que é uma das mães da cultura ocidental, né? O direito romano, né, é um deles, né, que também formam essa cultura, esse cabedal cultural do Ocidente, resguardado pela fé da igreja. Então, como é que a pessoa diz uma asneira daquela? Aí eu fui pesquisar, para também não falar besteira, não é? O primeiro livro que eu pesquisei, não é? Que foi ali nos meus livros, né? Sabia que tinha esse livro, é de um famoso estudioso da Inquisição. E ele começou assim, muito simplesmente, não é? Pesquisando. Eu vou logo avisando que esse aqui não é o último, não é o único. Esse aqui é católico, inclusive católico praticante, mas eu vou logo avisando, inclusive eu estou atrás de comprar esses livros esses dias, de alguns autores e autoras protestantes e outros até agnósticos, que eu não anotei aqui o nome. Então, lembro-me bem de uma norte-americana que é agnóstica e que ela diz logo na apresentação: eu não sou católica e não tenho interesse aqui de ficar defendendo a fé de ninguém. Eu escrevi este livro sobre a Igreja Católica na Idade Média por uma questão de justiça. Boa sugestão que você pesquise, né? Os historiadores mais recentes mais recentes e mais entendidos, a ciência vai progredindo, estão revisando essa história de dizer que a igreja é o contributo para a ignorância do Ocidente. Aliás, a igreja nunca duvidou disso. Quem duvidou foram os inimigos da igreja, que fazem questão de propagar algo contra. Eu estou falando de ciência, de algo comprovado. Um estudioso, sendo católico ou não, ele tem a obrigação de honestidade intelectual. Honestidade intelectual, em bom termos, em bom português, significa corresponder à verdade comprovada. Não se pode falar as coisas gratuitamente. Isso até é crime, né? Não se pode pura e simplesmente. Então eu separei, eu não sei nem se vai dar tempo hoje da nossa aula de catecismo, mas é bom que a gente saiba dessas coisas. Eu separei algumas coisas
desse livro para eu ler aqui, né? Uma das coisas da apresentação, do índice e umas coisas bem interessantes. Depois eu me passo para a apresentação destes outros aqui. Então vamos lá, o nome do livro é A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. A tese aqui. O tribunal foi terrível, que perseguia por perseguir e tudo mais. Mas o título aqui do Christian Iturralde, né? É A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. Bom, eu acho, né, que ele é espanhol, pelo menos tem ascendência espanhola, não é? Bom, aliás, desculpe-me, eu estava confundido com o outro também que eu tinha visto, mas ele, na verdade, ele é argentino, hermano nosso, né? É um hermano Cristiano Rodrigo Iturralde, né? Nasceu em Buenos Aires em 1979, quer dizer, jovem, relativamente jovem, né? Tem mais ou menos 41 anos, não é? É escritor e historiador, seus livros tratam de política nacional e internacional, história da Espanha e da Igreja Católica, fez congressos e conferências tanto na Argentina quanto no exterior, é membro do Instituto Histórico Santiago de Liniers e recebeu um reconhecimento pelas pesquisas e publicações da Universidade Autônoma de Guadalajara do México. Isso significa um trabalho científico, uma pessoa que está respaldada pela ciência e pelo estudo, não é qualquer metido historiador que fala, né? Então vamos lá na página 12, aqui o que eu quero destacar. Depois nós voltamos para o índice. Aqui na apresentação, que o interessante é que ele começou como historiador e mandou para o padre Alfredo Sanz. E o padre Alfredo, um grande historiador, achava aquele estudantezinho de história mequetrefe, né? Possa ser que ele... Aí depois ele continuou, porque ele escrevia um capítulo e mandava para ele, né? Para ser analisado, né? Depois ele confessa aqui, o padre Alfredo, que percebeu que o Christian não era assim um historiador qualquer, que ele fazia uma análise crítica, verdadeira, de acordo com a verdade, né? Bom, entre outras coisas, aqui na apresentação, né, se diz aqui na página 12, tem algumas páginas antes, mas eu vou começar só a citar algumas coisas, não é? Então diz assim: Bento XVI, interrogado recentemente a respeito de sua opinião sobre a Inquisição, não hesitou em responder. Palavras de Bento XVI: a Inquisição foi um grande progresso, porque desde então ninguém pode ser condenado sem uma investigação. Você sabia que antes da Inquisição se podia condenar uma pessoa de qualquer jeito assim? Alguém disse que fulano roubou, aí foi, pois então vamos condenar. A Inquisição é que cria que todo mundo tem direito a uma defesa e que até que se prove o contrário, toda pessoa inocente tem direito a uma boa fama. Isso vem diretamente do Tribunal Inquisitório. A palavra Inquisição, inclusive, Inquisição não significa condenação. Inquisição, a palavra significa averiguação. Averiguar, vamos avaliar. Além disso, tratava-se de um tribunal sui generis. Sui generis é uma expressão latina clássica para dizer algo de extraordinário. Era um tribunal extraordinário, diferente dos tribunais comuns que conhecemos. Foi um tribunal de misericórdia tanto quanto de justiça, afirma Ser Gilbert, outro historiador. Ele vai dizer o que o Gilbert disse: o único dos tribunais humanos em que o acusado era absolvido simplesmente por dizer eu me retrato. E uma coisa engraçada que eu encontrei aqui nesse livro e que eu comentando com o irmão Luiz, e o irmão Luiz me disse uma coisa que eu não tinha atentado e que eu
fiquei maravilhado e realmente depois eu pude comprovar que era verdade. Que durante a Idade Média, quando alguém era acusado, fosse de que fosse bruxaria, que fosse feitiçaria, né? Ou sei lá o que, qualquer tipo de crime, né? E se ele fosse pego, capturado pelo tribunal civil, diz que existia uma tática entre eles de começar a blasfemar em voz alta, dizer assim, por exemplo, que Jesus Cristo, nosso Senhor, não é Deus, que Nossa Senhora não é uma mãe virgem, ou qualquer coisa. Eles começavam a dizer isso, porque se eles dissessem isso, eles sabiam que eles seriam reenviados para o tribunal da Inquisição, porque a blasfêmia diz respeito diretamente a uma questão de fé. E eles diziam isso não porque queriam blasfemar, entenda o que eu estou querendo dizer, porque eles sabiam muito bem que no tribunal da Inquisição seria mais fácil encontrar absolvição do que no tribunal civil. Está vendo como a gente precisa se colocar dentro da situação e não só simplesmente. Por isso que o Papa Bento XVI vai dizer que foi um grande progresso para a época e para a mentalidade da época. Quer dizer, o Falabella faz uma análise histórica, fora da história, anacrônica, melhor dizendo, para usar o termo clássico. Fora do cronos, fora do tempo, anacrônica. Não se pode julgar uma realidade daquela época com a mentalidade de hoje. Pelo amor de Deus, isso é um show de burrice. Assim, pura e simplesmente. Aqueles que o conheceram de perto, conheceram o tribunal, né, dizem que foi um dos mais clementes naquele tempo e que mais que condenar e castigar, buscava o arrependimento do herege. Esse é o princípio de toda a justiça. Todo mundo que estudou direito sabe disso, pelo menos em tese, que durante um julgamento se procura tanto quanto possível procurar que a pessoa seja redimida. Olha o sentido da palavra penitenciária, que vem também da igreja. Penitenciária, literalmente, claro que em termos práticos isso não se traduziu, especialmente nos dias de hoje. Penitenciária é o lugar de fazer penitência. Para quê? Para a pessoa sair reformada, transformada. Essa é a ideia que está por trás. A gente ouve a palavra penitenciária e nem imagina que a palavra penitenciária tem a ver com a penitência. Pois é o lugar de fazer penitência. Você vai ficar trancado aí durante um tempo, isolado da sociedade, até que você aprenda a respeitar todas as pessoas. Essa é a ideia que está por trás. E não de conduzir para acabar de acabar com a pessoa, né? Para ver se a pessoa se redime de sua situação. Qualquer réu da Idade Média, se pudesse escolher um tribunal para ser julgado, não duvidaria em escolher o do Santo Ofício, ou da Santa Inquisição, a mesma coisa. É claro que como toda instituição humana, aí ele vai fazer uma observação, é claro que como toda instituição humana não pode ser completamente imune a possíveis injustiças. É óbvio, lógico. Agora, você dizer pura e simplesmente, gratuitamente, que a Inquisição era um tribunal malévolo, isso é no mínimo um desconhecimento autêntico da história, sem levar em consideração outras realidades intencionais que possam estar por trás disto. É no mínimo um desconhecimento histórico. Aí aqui o apresentador da obra, que apresenta o pupilo, né, que escreveu o livro, né, continua dizendo: o autor faz muito bem ao nos apresentar as figuras de vários daqueles inquisidores, homens não só de grande autoridade e cultura, alguns deles chegaram a ser papas. E você sabe que para ser papa não é qualquer um, né, em termos culturais. Mas também de virtude em grau heróico. Isso nunca se diz para nós. Cuja vida culminou às vezes no martírio, em razão do que foram depois canonizados pela igreja. Aí você sabia que tem inquisidores que foram canonizados, como São Pedro de Verona, São Pedro de Arboés. Não foi à toa que diversos santos de juízo inquestionável louvaram a atuação desses tribunais. Eu convido você a ficar pasmo, já de antemão, no que você vai ouvir. Quase não se diz o que eu vou dizer agora. Você sabia que São Francisco de Assis,
o santo da paz. Diz que o que mais imitou Nosso Senhor perfeitamente. São Francisco de Assis, São Domingos, São Tomás de Aquino, São Vicente Ferrer, Santo Inácio de Loyola, um dos maiores bispos da América Espanhola, São Turíbio de Mogrovejo, também foram membros do Santo Ofício e tiveram palavras de elogio ao Santo Ofício. Aí ele vai questionar, por que se vê a Inquisição com tão maus olhos hoje? Porque como há uma baixa tão grande da fé e um desconhecimento tão extenso de sua importância, parece que não se deveria perseguir os hereges. Muitos daqueles que não podem perdoar as ofensas pessoais têm uma benignidade sem limites quando se ofende a Deus em sua doutrina ou em sua moral. Grave, muito grave. O homem do nosso tempo condena preferencialmente outros delitos, o roubo, o contrabando, o homicídio, mas não os delitos contra Deus. É vista com simpatia como sendo própria de homens livres e sem preconceito. Os que a revelam e denunciam, nem tanto. Prevalece na atualidade uma tendência a atribuir tudo que se considera mal e pernicioso à influência da Igreja. Quando na verdade o Ocidente só é Ocidente, como nós o temos agora, inclusive no Amor às Ciências. É um livro muito bom, eu recomendaria Os Cientistas de Batina. Eu posso citar, por exemplo, dois agora grandes nomes da ciência. O famoso é Mendel, que era padre, o pai da biologia, e Vivaldi, um dos maiores autores clássicos barrocos, não é? Que tem aquela famosa 4 estações, né? Onde eu estava falando de 4 estações, eu pensava que eu estava falando da música de Renato Russo, meu Deus, ai Jesus. Bom, as 4 estações de Vivaldi, que é um dos maiores autores clássicos da cultura barroca, da música barroca, por exemplo. Isso é só para citar 2 grandes nomes da ciência. Bom, como dizia o cardeal Giacomo Biff, se não me engano foi diácono de Turim, já é falecido. Já é hora de nos darmos conta do monte de opiniões arbitrárias, de desinformações substanciais, quer dizer, sem provas, e de autênticas mentiras que pesam sobre a história da Igreja. Por outro lado, ninguém se recorda que outros movimentos tiveram Inquisição. Por exemplo, o protestantismo original teve Inquisição. Por outro lado, ninguém se recorda da dureza empregada por Lutero, Calvino, Zwinglio, contra os católicos das matanças dos heróis da Vandéia. Aqueles bandidos, como os chamam os instigadores da Revolução Francesa. Da terrível perseguição dos crísteros mexicanos. Ninguém se lembra disso. Que a igreja praticamente foi massacrada no México e ainda possível pelo governo maçom. Aliás, na França também, na Revolução Francesa, era a maçonaria que estava por trás. Né? Do genocídio que o comunismo internacional consumou com seus 100 milhões de vítimas, como admitiu um grupo de antigos partidários do regime em sua obra, O Livro Negro do Comunismo. Quem fala de tudo isso? Pergunta o cardeal Giacomo Biff. Quem fala de tudo isso? A igreja é a única criminosa da história. E esses fariseus dos novos tempos não temem promover abortos sem limites. Há vários anos, e só nos Estados Unidos se sabia de 1 milhão de assassinados por ano. Será preciso esperar 6 anos para alcançar a cifra fatídica? Uma alusão indireta ao Holocausto judaico, né? 6 milhões. Bom, depois disso, desses destaques da introdução, eu queria citar aqui na página 27, nem me lembro qual foi que eu destaquei no prólogo, o que o autor coloca, aliás, na introdução do autor.
Ele diz assim, na página 27, ó, ele fazendo a introdução, ele mesmo, agora o próprio autor escrevendo, ali ele estava sendo apresentado, né, pelo professor dele. Trataremos de discernir entre o certo e o falso, em cada uma das afirmações e acusações que se referem ao tribunal. Esta tarefa teria sido quase impossível tempos atrás, sem o acesso à totalidade das atas dos processos e demais documentos do tribunal, consultados e analisados por especialistas, como se tornou possível recentemente. Os especialistas foram aprender latim, porque todos os documentos da Inquisição é em latim, e tiveram acesso aos documentos cedidos pela própria igreja. Olha aí, estamos acusando, está aí. Claro que a igreja coloca, acho que, para brincar, né, deve ter uns 1.200 guardas ao redor de cada especialista estudando, né? Vai que alguém arranca uma página, rouba, queima, sei lá. Menciona-se, por exemplo, aquele magnífico simpósio sobre a Inquisição convocado por João Paulo II, no ano de 1998, além de outros muitíssimos congressos que se realizaram sobre ela até agora, uma verdadeira legião de eruditos provenientes das mais diversas esferas religiosas e ideológicas. Diversas esferas religiosas e ideológicas, inclusive comunistas. Tá lá, pode estudar. Só tem que atentar para essas normas, né? Você não pode levar para casa, você tem que ser vigiado, porque são documentos históricos e não se pode perder. A mesma coisa fizeram com o Pio XII agora. A Santa Sé organizou todos os documentos, levou 14 anos, são prateleiras e prateleiras sobre o Papa Pio XII, e chamou os estudiosos. Pode vir, pode pesquisar, está aqui, tudo documentado. Vamos ver se a mentira de vocês contra o Papa se sustenta. É assim que se trata a verdade, né? Mata a cobra e mostra o pau com que matou a cobra. Este livro, como foi dito, não aspira a ser uma obra exaustiva, nem de consulta obrigatória, pois para isso o leitor é remetido aos especialistas. Seu autor não tem a pretensão de haver escrito ou descoberto nada novo, pois, salvo algumas conjecturas, avaliações e interpretações, não fez mais do que juntar aqueles que melhor o fizeram, sem distinguir entre os que eles são simpáticos ou não. O autor muito humilde se coloca apenas como compilador. Entre os testemunhos a favor da igreja, sejam pessoas simpáticas ou não à igreja, ele reuniu tudo isso. E vocês vão ver uma lista dessas pessoas daqui a pouco. Com este fim, procurou-se elaborar um extenso aparato crítico, lembra das condições que eu coloquei para se estudar a história? Um aparato crítico que consiste em mais de 1000 citações, perfeitamente individualizadas, com a intenção de que o leitor possa aprofundar-se nos temas ou autores de sua preferência. Ainda dá um indicativo onde você procurar e como procurar. Mas vamos dar uma olhada no índice comentado. Eu vou só citar os capítulos, né? Ele começa com um prólogo, siglas, abreviaturas, volta, essas coisas que normalmente se tem em livros mais para uso científico, né, para estudo. No capítulo 1 ele vai falar da meia-culpa, João Paulo II e a Inquisição. Aqueles pedidos de perdão que o Papa fez, que na verdade não foi um pedido de perdão no sentido que bem contrito, que o Papa já tivesse certeza do que a igreja devesse pedir perdão. O Papa pediu perdão, sim, pelas falhas cometidas pela igreja, mas mandou estudar aprofundadamente os documentos sobre a Inquisição para saber de quais falhas se estava pedindo perdão. Se deveria pedir perdão objetivamente. Então não é bem um pedido de perdão no sentido que a mídia propagou na época, eu me lembro bem, no ano 2000, estava morando em Aracaju, Papa pede perdão da Inquisição, Papa pede... Como que você pode pedir perdão de uma coisa que você ainda está se mandando estudar? O Papa, muito prudentemente, pediu perdão daquilo que certamente, claro que inclui erros e equívocos, obviamente, como ouvimos
na introdução dessa formação. Mas dizer que o tribunal tenha sido malévolo, aí é outra, intencionalmente malévolo, é outra coisa. Bom, nesse título tem vários subtítulos, né? O Simpósio Internacional, que eu acabei de falar, o verdadeiro alcance do meia-culpa de João Paulo II, que é o que eu estou colocando, sobre o resultado do simpósio, refletindo no livro L'Inquisizione, que é um livro escrito só sobre esse bendito simpósio, os católicos e a culpa, como os católicos se sentiram, o meia-culpa pendente, que ficou, né, de que realmente ele está se referindo. Né? A igreja está livre de pecado, isso é mais uma questão teológica, quem cala consente, e algumas observações. Aí ele vai falar de nós, que muitas vezes nem se damos ao trabalho de pesquisar. Claro que nem todo mundo tem esse tempo todo para estar fazendo uma pesquisa assim. Capítulo 2, a lenda negra. A lenda negra é a lenda que se criou ao redor da Inquisição de alguns fatos específicos, né? Que se atribui maldade pura. Aí coloca de que se acusa a Inquisição, o que é a lenda negra, razões do êxito da lenda negra, por que foi para frente. Eu diria a mesma coisa como foi a história do Papa Pio XII para frente, ou aquela mentira, né? A Espanha tardou em responder, porque a Inquisição Espanhola é uma das piores mais acusadas. Né? A anti-história e ignorância, produtos da lenda negra, razões para a persistência da lenda negra. Capítulo 3, considerações prévias ao estudo da Inquisição. Isso aqui tudo ainda é introdução. Imagina um calhamaço desse tamanho, né? O Tribunal da Inquisição não foi uma invenção espanhola, como muitos dizem. Os tribunais inquisitoriais tampouco foram invenção da Igreja Católica. A Inquisição judaica, que também existiu. Os rabinos e a Inquisição medieval também não foi invenção da Espanha, da Inquisição ou da Igreja, e assim chamada limpeza do sangue. Os estatutos não eram racistas. A limpeza do sangue da Espanha, o racismo hebreu na história, pureza de sangue no Islã. Também não foram invenção da Espanha, da Inquisição ou da Igreja as expulsões de judeus ou o assim chamado antissemitismo. As expulsões, as perseguições, o mito do antissemitismo espanhol. Capítulo 4, o Tribunal da Inquisição. Aí ele entra, depois dessa introdução, né? Agora que ele vai entrar no específico. O que foi a Inquisição Espanhola, um esboço histórico, o que foi contexto histórico, os métodos pacíficos e seu esgotamento, a última gota, a violência dos judeus e conversos, a tolerância católica, a intolerância protestante, o que significava a heresia para a sociedade, um antecedente significativo, a repressão da heresia, a heresia castigada por todos em todas as épocas, o povo detestava os hereges, tolerar as heresias. O judeu, bom, por aí vai, né? No capítulo 5, cada capítulo parece o catecismo da igreja, subdividido. Capítulo 15, potestade, competência, jurisdição e ramificação. Quem tem alguma noção de direito entende, né, o que está falando. Potestade é o poder, né, até onde ia o poder da Inquisição, como se manifestava, por aí vai. A jurisdição, até onde, né? Bom, capítulo 6, estrutura e organização do tribunal. Era um tribunal, né? Arquivo minucioso e cuidado administrativo. A Inquisição não saía matando aí quando matava, né? E simplesmente jogava uma pessoa sem direito à defesa, sem direito a advogado, sem que o caso não ficasse arquivado, sem que o caso não fosse analisado, e se não pudesse recorrer a instâncias e outras instâncias, você sabe, se você não sabe. Normativas e instruções, manual dos inquisidores, tinha um manual dos inquisidores pelos quais eles deviam se guiar, e há relatos, isso eu sei porque já estudei isso, relatos que quando o inquisidor não se deixava guiar pelo manual do inquisidor, de usar a misericórdia, de tentar salvar ou resolver a situação da melhor forma possível, ele era denunciado aos superiores dele. E ele tinha que responder também pela falta de equidade, né, no julgamento. O grande inquisidor geral, o Conselho da Suprema Inquisição, inquisidores, virtudes e requisitos, tarefas. Não era qualquer um que podia ser inquisidor.
Eu me lembro também de ter lido as condições para ser inquisidor, e uma delas que já naquela época pedia equilíbrio, que hoje a gente chamaria de equilíbrio psicológico. Uma pessoa que não tem equilíbrio não pode ser juiz. Outros funcionários, comissários e familiares, bom, ele tem tudo aqui sobre a Inquisição. Atuação inquisitorial, ele vai tratar diretamente como era aqui, aí tem vários penas habituais da Inquisição Espanhola, a pena da morte na Inquisição Espanhola, os famosos tormentos que acusam, né, a Inquisição Espanhola, a tortura da Inquisição Espanhola. Ele vai falar um capítulo só sobre a tortura, e se você ler, você vai ficar pasmo no que se diz aqui. Aí até o tipo de tortura que era possível, e o quanto foi usado, e se foi usado da mesma forma e da mesma quantidade que se diz. Tortura somática, que é do corpo, né? Tortura psicológica, tortura farmacológica, sequelas destas torturas. Nós pensamos que a tortura do século XXI, do século XVI versus século XXI, né? Vai fazer um comentário que você não pode comentar com a minha mentalidade de hoje, e ele vai dizer: a tortura que nós temos hoje não tem nada de humanista, é muito pior do que a tortura que se fazia no tempo da Inquisição. Pasme você que me escuta agora. Capítulo 11, refutação às acusações mais comuns alegadas, sobre as prisões, sobre o caráter. Ele vai fazer um capítulo só para falar sobre as acusações que faziam sobre a Inquisição, que ela não tinha justiça para as prisões, das denúncias que se diz, como o Falabella diz, bastava o vizinho dizer que fulano era herege, e vinha a pessoa e queimava, e era queimado como herege na fogueira. Pura mentira, pura mentira. Algumas regras sobre a bruxaria, as pesquisas dos especialistas, a Inquisição e a bruxaria, um caso paradigmático, a censura, o índice, né? Que é a lista dos livros proibidos, índice em latim. Capítulo 12, a queda da lenda negra, né? Documentário da BBC. Esse você tem que ler, você tem que achar, procure na internet. É um documentário da BBC de 1994, se não me engano, né? Talvez procurando Inquisição, BBC, você vai encontrar. Simpósio Internacional sobre a Inquisição, Roma, 1998. Aí vai falar naqueles congressos tudinho sobre a Inquisição. Simpósio Internacional sobre a Inquisição, Cuenca, 1978. Simpósio Internacional sobre a Inquisição, Nova York, 1983. Historiadores nada suspeitos de indulgência para com a Igreja ou a Espanha. Aí esse aqui eu faço questão de ler ipsiliteris. O que eu vou ler agora é o número de historiadores, católicos ou não, e antipáticos à Igreja, que reconheceram a honestidade da Igreja ao tratar da Inquisição, e tem um aqui que é citado no final, um tal de Llorente, que a contragosto teve que reconhecer que o Tribunal da Inquisição não era o que se dizia ou o que se diz por aí. O subtítulo da página 519 do último capítulo, do capítulo que fala a queda da lenda negra, não é? Como é que essa lenda foi desfeita, não é? De que a Inquisição era daquele jeito, diz assim: historiadores nada suspeitos de indulgência para com a Igreja ou a Espanha. Quer dizer, são historiadores que não têm nenhum motivo para bajular a Igreja, nem a Espanha, bem ao contrário. Alguns são até, como é que se diz, não simpáticos à Igreja, mas são honestos, são decentes. Eles têm amor à verdade. Olha o tamanho da lista que ele faz aqui. Recordam-se, em primeiro lugar, David Goldstein, Stephen Halixer e John Tadesh. Todos judeus. Já pelo seu nome, a gente já vê que era judeu, né? Todos judeus. Esse último tendo sido responsável por apresentar as atas do simpósio celebrado em Copenhague em 1979.
Historiadores protestantes, primeiro começa pelos judeus, né? Historiadores protestantes como o contemporâneo Henry Kamen e os do século passado Hoffman, Nickinson, Helen, Jansen, Covert, Schaeffer, mesmo inimigos inflexíveis como Charles Lea e Cecil Holt, desmontariam, certamente sem querer, grande parte dos lugares comuns da lenda negra da Inquisição. O primeiro, no início do século XX, o primeiro dessa lista, né? Henry Kamen. O outro, em seu primeiro terço, primeira quinzena, né? Ou os primeiros 30 anos do século XX, estudos imparciais foram de historiadores como Tuberville, Caro, Baroja, Enigsen, Américo Castro, não sei se é português ou brasileiro, não sei, Sánchez Albornoz, Domingues Ortiz, Eduardo Peters, Thomas Power, Jean-Pierre Didier, etc. E até mesmo o universalmente conhecido H.G. Wells, em seu esquema da história universal. Não se pode deixar de mencionar os profusos trabalhos de apologistas como Menéndez Pelajo, os que foram defender, né? Fidel Fita, Thomas Walsh, Jean Dumont, Bernardino Lloca, Tomás Baruta, entre outros. Todos eles desmontam a lenda negra da Inquisição. Agora, esse último parágrafo dessa lista imensa de historiadores que defendem a igreja, e como vocês viram, judeus, protestantes e até ateus, o próprio Lorente, melhor dizendo, o maior inimigo do tribunal, foi obrigado a reconhecer a contragosto e indignado a popularidade e aceitação da Inquisição por parte de todos os níveis da sociedade, dizendo em sua memória histórica: parece impossível que tantos homens sábios como os que a Espanha teve durante 3 séculos tenha sido de uma mesma opinião. Ele, como historiador, comprovou e quase que não queria acreditar que parece impossível que tantos homens sábios como os que a Espanha teve durante 3 séculos tenham sido de uma mesma opinião. Quer dizer, havia uma linha de pensamento nos inquisidores, o pensamento da justiça, o pensamento da equidade e por aí vai. Bom, ainda estamos quase acabando, né? Hoje não vai ter aula de catequese. Eu queria mencionar aqui os livros do professor Felipe Aquino. Ele não é historiador, todo mundo sabe que ele é um grande físico, mas que nos últimos anos da vida dele ele tem se dedicado aos estudos polêmicos da igreja, entre teologia e história, né? Um grande homem, um grande estudioso. Porque ele é professor numa outra área, não significa nada dizer que ele não pudesse fazer um livro como esse. E esse aqui eu indicaria para estudiosos mesmo do curso universitário que querem saber alguma coisa mais sobre a Inquisição, e outros autores que depois eu possa citar. Esse aqui eu citaria para é uma coleção, está sendo escrita sobre o Brasil, especificamente sobre o Brasil. Aqui a Idade Antiga e a Idade Média, né? Para o leitor comum, o leitor que não tem pretensão de fazer nenhum curso universitário de história, mas que quer saber sobre a igreja, né? Saber, o professor Felipe Aquino coloca com muito equilíbrio e com muita verdade, realmente. Quem vai duvidar de Felipe Aquino, né? Então, veja aqui, na página 292, ele apresenta quem foi Gregório IX. Gregório IX é aquele Papa que o Miguel Falabella, que se arvorou em historiador profuso, em historiador, não sei quem foi que o constituiu tal, né, para fazer análise. Olha a análise do Papa, olha o que se coloca aqui Felipe Aquino, né?
Felipe Aquino coloca também outras coisas, a mesma coisa que o Christian vai colocar no livro dele. Nós não estamos dizendo que um tribunal, ainda mais nessas situações da Inquisição, não teve incoerências. Onde há pessoas humanas, há incoerências. Como eu comecei iniciando, agora mesmo a igreja ela batalha para extirpar este mal da pedofilia na igreja. Agora, dizer que a instituição é má por natureza, isso é um show de burrice. Né? Uma coisa são as pessoas que desonram a instituição, mas a instituição nunca lhes ensinou isso. Né? Então, Gregório IX, na página 292 do livro História da Igreja, Idade Média, professor Felipe Aquino, edição Cleófas. Né? Esse aqui é a edição Eclésia, não é? Exato. Quer dizer, Eclésia da Igreja, não é? Gregório IX, 1227-1241. Hugo, conde de Sene, Segni ou Sene, não sei como se pronuncia isso, que era sobrinho de Inocêncio III, o Papa Gregório IX era sobrinho de Inocêncio III. Cardeal bispo de Ostia, Ostia é uma cidade da Itália. A partir de 1206, tornou-se Papa em 19 de março de 1227. Teve um pontificado que durou 14 anos. Era uma personalidade forte e um lutador consciente pelos direitos da igreja. Já bem se entende porque Gregório IX foi citado, né? Porque nesses dias também a igreja, coincidentemente, luta pelos seus direitos. Direito à liberdade do culto, direito a tantas outras coisas. Tinha profunda amizade com São Francisco de Assis. Esse Papa era amigo de São Francisco de Assis, como o tio dele também, Inocêncio III. A pedido do santo de São Francisco, foi nomeado cardeal protetor da ordem franciscana, pelo Papa tio dele, né? Aí depois que ele se tornou Papa, claro, se tornou Papa e continuou amigo de São Francisco. Também constituiu as regras para o ramo feminino da Ordem das Clarissas e para a Ordem Terceira. Nós temos aqui as Clarissas, temos a Ordem Terceira também lá nos franciscanos. 2 anos após a morte de São Francisco de Assis, em 1228, canonizou, bem como Antônio de Pádua, em 1232, que ele havia conhecido pessoalmente, tanto um como o outro. E em 1236, a Condessa Isabel de Turíngia, a primeira integrante alemã da Ordem Terceira, foi canonizada. Da mesma forma, Gregório IX tinha gosto pela Ordem dos Dominicanos. Surgiram mais ou menos juntos, São Domingos e São Francisco, inclusive eram amigos e fundadores de suas respectivas ordens. Em 1234, canonizou São Domingos de Gusmão. Em 1230, encarregou a São Raimundo de Peñafort, que é outro fundador dos mercedários. Esse Papa gostava muito dos monges, dos religiosos, né? Encarregou a São Raimundo de Peñafort de elaborar uma coletânea geral de leis que vigorou como peça principal do direito canônico até 1918. Ele foi um organizador de direito canônico. Gregório IX enfrentou grandes desentendimentos com o imperador Frederico II. O imperador se declarou disposto à realização de uma cruzada que começou em 1227. Outra coisa que a gente precisa ver com os olhos da época, né? Ou tentar ver. Mas o imperador, por motivo de doença, teve de retornar à Alemanha, em o Sacro Império Germânico, né? Que passou do Sacro Império Romano para o Sacro Império Germânico. Os historiadores sabem do que eu estou falando. Enquanto o exército continuava avançando, com base em uma informação de que o imperador teria simulado a doença para livrar-se do seu dever. Um imperador covarde, meu Deus. O Papa o excomungou. Então o partido do imperador em Roma obrigou o Papa Gregório IX a refugiar-se em Perúgia. O imperador ficou com raiva do Papa, porque excomungou ele, né? Covarde não, né? Em 1228 houve uma nova ação dos cruzados e Frederico II teve sucesso por celebrar em 1229
um acordo com o sultão, pelo qual os lugares santos, com exceção da mesquita de Omar, que é o lugar onde está o templo de Jerusalém, pertenciam aos cristãos, inclusive Nazaré e Belém. Além disso, as peregrinações a Jerusalém ficariam livres de importunações. O acordo previa um prazo de validade de 10 anos e meio. Em 17 de março de 1229, festa de São Patrício, Frederico entrou solenemente em Jerusalém e declarou-se disposto a firmar a paz com o Papa. No entanto, como ele ainda estava excomungado, o patriarca de Jerusalém lançou interdito sobre os lugares santos. Frederico II foi absolvido da excomunhão em 1230. Um novo desentendimento entre Gregório IX e Frederico II surgiu 9 anos depois, uma vez que o imperador tentava tomar o poder de Roma. Por essa razão, claro, uma pessoa na sua autoridade, ela tem o direito de defender porque ela é responsável diante de Deus, Voltou a ser excomungado. Aí o Papa, como resposta, ele queria tomar o poder até do Papa, o imperador, lançou a excomunhão de novo, Voltou a ser excomungado em 1230. Menino, ser excomungado uma vez já é uma desgraça, agora imagine 2 vezes. Voltou a ser excomungado em 1239, após o que ele ocupou o Estado Pontifício e ameaçou com a tomada de Roma. Ainda continua atrevido, Um sínodo convocado por Gregório IX em Roma, em 1241, não pôde realizar-se porque Frederico II impediu a viagem dos participantes estrangeiros. O cabra não tinha que fazer, impedir até os sínodos, os concílios. A marcha do imperador sobre Roma foi interrompida com a morte de Gregório IX em 22 de agosto de 1241. Gregório IX instituiu em 1231, quer dizer, um ano antes de sua morte, o Tribunal da Sagrada Inquisição, pressionado pelos reis cristãos. Escolheu os melhores santos e juristas canônicos da época, São Domingos, São Raimundo de Peñafort e outros, Celestino IV, em 1241, o substituiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa formação para hoje sobre a Inquisição. É bom que a gente tenha critérios. Ainda quero apresentar este livro aqui, quase que eu me esquecendo, isso que tem a ver com isso aqui. É um livro do famoso biblista Scott Hahn, aquele pastor protestante norte-americano, que é um grande biblista e que se tornou católico. Ele fala da politização da Bíblia, as raízes do método histórico crítico e a secularização da Escritura. Imagine quem está por trás dessa secularização da Escritura. Ele vai falar no livro. É um calhamaço também, Sei que é muito difícil para muita pessoa encontrar tempo para essas leituras, mas é importante que pelo menos alguns de nós conheçam isso, para que quando aparecer essas asneiras, no sentido mesmo lato da palavra, que uma pessoa sem escrúpulos coloca, tudo bem, ele não é obrigado, Miguel Falabella, a ser católico. Ninguém está obrigado a ser católico. Ninguém está obrigado a admitir os dogmas da igreja. Mas todos nós estamos obrigados a nos respeitar mutuamente, decentemente, dizer em verdade, dizer coisas gratuitamente, sobretudo sabendo que um público não tem possibilidades de avaliação daquela situação. É um crime ideológico, um crime intelectual. Uma pessoa que não usa de... Você viu que mesmo inimigos da igreja, judeus, protestantes, mas pelo fato, e aquela historiadora que nos últimos anos, lá nos Estados Unidos, ela diz textualmente, mas ela é honesta, apesar não sou católica, nunca tive simpatia pelo catolicismo, fui educado numa outra fé, se não me engano protestante, mas por amor à justiça e à verdade, eu tenho que reconhecer e escrever. Ela diz na apresentação do livro. Outro dia eu estava com esse livro, perdi, eu tenho que encontrar novamente, e esqueci até o título do livro. Ela diz textualmente, ela coloca assim: não sou católica, eu não escrevi esse livro para defender a fé católica, eu estou escrevendo esse livro aqui por amor à justiça e à verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite.